Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 1. Versículo de número 1 do capítulo de número 2, está escrito assim, eu vou usar aqui a versão que King James, que diz: eu estarei sobre a minha guarda e tomarei posição sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for reprovado. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, faça bem legível sobre tábuas, para que a possa ler até mesmo quem passar correndo, pois a visão é ainda para esse tempo determinado. Mas no final ela falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Amém? Eu queria a sua atenção aqui. E deixa eu falar em 1 minuto, para mim não falar no final, mas eu trouxe os meus livros. Eu escrevi um primeiro livro, Provados no Lugar do Propósito, a chamada de Gideão. Esse livro, eu tenho escutado diversos testemunhos e recentemente eu lancei o livro falando acerca da chamada do apóstolo Pedro sobre o tema Decida Recomeçar. O ponto central desse livro, eu abordo que na maioria das vezes que para nós é o final, na sua maioria Deus está dizendo: eu ainda nem comecei a fazer. No meu final tem uma vírgula de Deus e uma nova história. Os maiores milagres na vida do apóstolo Pedro acontecem depois de um momento de fracasso, onde para ele tudo tinha terminado. Esses livros vão estar em algum lugar para te abençoar. Pois bem, nós vamos aqui esse texto, não vou ser cansativo. Meu pai dizia que é melhor deixar com sede do que matar afogado. Então, eu vou aqui devagarzinho, e vai ficar bom. A minha filha Radassa, a pequena Radassa, ela diz assim: mãe, a mensagem do pai só fica boa quando o pai fica vermelho, né? Então, aguenta aí, deixa só esquentar que daí vai ficar bom. Mas eu queria chamar a sua atenção. Eu sei que essa casa, essa igreja, existe uma promessa, até porque eu já venho aqui há um tempo, tenho amigos aqui, e sei da promessa de Deus sobre esse ambiente. Eu sei da promessa de Deus. E eu acredito que todos os leitores da Bíblia vão concordar que toda igreja que vive uma expansão, um crescimento, é uma igreja que passou por um avivamento. Sem avivamento, não há expansão, não há crescimento, nada acontece. E eu queria chamar a sua atenção porque a minha oração nos últimos dias é para que Deus levante homens, mulheres, jovens, adolescentes, pessoas que entendam de fato que é o clamor por um avivamento. O capítulo 3, que é o capítulo que as pessoas mais se deleitam no livro de Abacuque, quando a sua oração, uma das mais lindas da Bíblia: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Essa palavra meio, que é o seu clamor, a sua oração, de fato logo você vai entender que é o que eles estão enfrentando aqui, o que chamamos de a fase do meio.
Recentemente, um corredor queniano, ele ganha a corrida de São Silvestre, e o repórter faz uma pergunta assim para ele: qual é o momento mais difícil da corrida? Sabe quando aquilo já está na ponta da língua, assim, de bate pronto, o repórter nem acaba de falar, e ele diz: o meio. Aí quando ele responde tão rápido assim, o repórter diz assim a ele: mas por que o meio? Ele diz: o começo, a gente começa com toda a força, com todo o ânimo, com todo o gás. Ele diz: o final tem uma motivação extra, porque você já começa a enxergar, visualizar a linha de chegada. Ele diz: o meio é o momento do bombardeio, é quando a mente começa a bombardear. Será que as suas pernas vão resistir? Será que o pulmão vai aguentar? Será que você vai conseguir? Ele disse: quando você vence o meio, nada mais te faz parar. E é por isso que essa oração de Abacuque, ele parece que estava vendo isso. Se o Senhor avivar o nosso meio, ninguém impede de nós chegarmos até o final. Por que o Senhor disse que eles estão vivendo o meio? Porque o contexto histórico aqui de Abacuque está falando do reino de Judá, um período que Joaquim é o rei sobre Judá. E se você ler esse contexto, você vai ver que aqui é um dos momentos de maior apostasia. A título de conhecimento, lá atrás, quando Deus falou com Salomão que após a sua morte o reino ia ser dividido, isso aqui lá atrás, 1 Reis 11:11, diante dos erros de Salomão, ele diz: olha, quando você morrer, eu vou rasgar esse reino. Salomão morre e acontece, reino dividido, reino norte, com 10 cidades, capital Samaria, reino sul. O reino norte é o primeiro reino a viver o que chamamos de apostasia, abrir mão de Deus, abrir mão de avivamento, abrir mão das coisas que se relacionavam com o céu. Um dos textos mais claros para entendermos o que eu estou falando aqui é o primeiro capítulo de Jeremias, quando nos versículos finais Jeremias diz assim, que eles fizeram 3 coisas terríveis, que eles viraram as costas para Deus, adoraram ídolos e priorizaram as obras das suas mãos. Então Deus está olhando para uma nação que Ele mesmo criou, que Ele mesmo formou. E Deus nos está vendo de costas viradas, priorizando a obra das suas mãos e adorando aquilo que não tinha vida. Deus tinha que olhar e ver aquela cena. Aí Deus dá 2 visões para Jeremias. É por isso o momento é tão caótico que Jeremias nem quer ser levantado aqui. É por isso a desculpa: eu sou uma criança, nem falar eu sei. Porque nem eu queria ser levantado como um profeta em um momento tão terrível, de um caos tão terrível como aquele. Mas logo ele entende que não tinha para onde fugir, porque logo os céus disse para ele: deixa eu contar uma historinha. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E ali se resume. Aí ele tem 2 visões. A primeira visão, Jeremias vê uma vara de amendoeira, que da sua raiz hebraica quer dizer: eu tenho pressa no que eu vou fazer. A segunda visão, ele vê uma panela fervendo da banda do norte. Aí ele logo entende: o caldo engrossou, a panela ferveu, a ira de Deus virá. Isso tudo está acontecendo na onde, pastor? No reino norte. Por que está acontecendo isso? Isso é consequência de uma nação, de um povo que abriu mão das coisas espirituais. Abriu mão, sabe aquela geração, aquele povo: para que isso, para que tantos dias de culto, para que profetizando, para que isso, para que aquilo. É mais ou menos assim, que em todos os lugares tem. Eu não vou ser aquele, não, aqui não tem não, pastor, todo lugar tem. Todos os lugares tem aqueles que abraçam a visão e aqueles que dizem: não precisa disso, não precisa daquilo. Aqui o que está acontecendo é um povo que abriu mão. Para que isso, para que aquilo, para que isso, para que aquilo. Aí Deus vai aplacar a sua ira e Deus vai começar a tratar com eles. Só que enquanto o reino norte está sendo tratado, o reino sul é o reino que por mais tempo preserva a glória de Deus. É mais ou menos assim: o reino sul está olhando para tudo que está fazendo o reino norte e está dizendo assim: ó, peca quem quiser, brinca quem quiser, faz o que vocês quiserem, mas aqui o nosso único Senhor é o Deus de Israel. Aqui a glória dele, o louvor é para ele, o sacrifício é para ele. Sabe um dos textos que a gente mais identifica isso aqui para você entender e a gente ir para frente?
é quando Jeosafá está governando sobre Judá, o reino sul. Jeosafá mostra o que era a igreja, o que era o reino sul, a diferença deles para o reino norte. Uma vez a Bíblia diz que todo Judá está cercado por inimigos, e eles vêm com muita força para varrer o reino de Judá. A Bíblia diz que Josafá junta o povo, colocam a boca no pó e eles levantam um clamor ao Senhor. Eles fazem uma oração. E é tão lindo isso aqui que é o momento que eles estão orando, Josafá está orando. Olha que coisa linda, olha a diferença do reino sul para o reino norte. Reino norte, vivendo apostasia, prostrado diante de ídolos, vivendo de qualquer jeito. Olha o reino sul, ele diz: nós temos um Deus, nós temos um Senhor. Essa terra tem um dono, esse ambiente tem um dono. É ali que ele põe a boca no pó, e imediatamente Deus toma o profeta Jaziel. E ele vem para lá, ele vem daquele jeito mesmo, e já vem logo com uma palavra: assim diz o Senhor, nesta peleja nem tereis que pelejar, porque o Senhor vai pelejar por vós. Isso aqui é o reino sul. Pastor, não entendi. É um reino que coloca a boca no pó, é um lugar que tem profeta, é um lugar que Deus fala, é um lugar que tem livramento, é um lugar que tem adoração. O culto no reino sul, em Judá, é completo. A Bíblia diz que quando Deus fala, eles se lançam sobre a terra, colocam a sua boca no pó, e eles começam a louvar ao Senhor. Isso aqui é o reino sul. Só que o tempo vai passando, e quando eu leio o contexto do reino sul de Judá, em Abacuque, sabe o que eu encontro? Uma igreja que está vivendo a mesma semelhança do reino norte. Uma igreja que ela durou um pouco mais tempo servindo ao Senhor, mas que da mesma forma agora também abriu mão das coisas que são de cima, abriu mão dos cultos ao Senhor, abriu mão de viver um avivamento, abriu mão das coisas espirituais. E quando eles fazem isso, essa igreja, ela passa a viver a pior fase da sua vida. Por quê, pastor? Porque quando você lê o texto, Deus não manifesta mais naquele lugar. A voz profética não ecoa mais naquele ambiente. Não há mais a voz de Deus ecoando ali. Não há mais a presença de Deus. Logo, eu vou resumir os cultos de Judá. Os cultos se tornam cansativos, vazios da presença de Deus. Não há uma resposta, não há uma palavra de Deus manifestada, não há ali mais isso. É por isso que você vai encontrar no capítulo 1 o desespero de Abacuque, gritando: até quando isso? Até quando eu gritarei e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu verei a injustiça prevalecer? É o desespero de alguém que foi levantado por Deus, mas está em um contexto caótico, está em um contexto de um esfriamento terrível. E a pior coisa é quando o ambiente vive esse momento, que nem a igreja se torna mais alívio para os aflitos. Em um dos nossos cultos recentemente, uma moça me fala comigo no final, e ela disse: eu entrei aqui mesmo a ponto de acabar com a minha vida. Ela disse: mas eu ouvi a palavra, eu senti Deus nesse lugar. Ela diz: eu estou saindo daqui totalmente transformada. Porque a igreja é isso, a igreja é isso. O dia que a igreja, ela deixar de ser um alívio para os aflitos, um ambiente de alegria para pessoas que vivem um momento de terror, se a igreja deixar de ser isso, nós temos que fechar as portas. A igreja precisa ser um ambiente em que as pessoas entrem aflitos, perturbados e saiam totalmente transformados. Mas aqui Abacuque está gritando porque a igreja, ela deixou de ser um ambiente profético, um ambiente de milagre, um ambiente de restauração. Agora Deus olha para ele. Interessante que no meio de todo esse caos, Deus está olhando os questionamentos de Abacuque,
E era como que se Deus olhasse para alguém e dissesse: seus questionamentos não vai mudar nada, as suas indagações não vai mudar nada. Até porque, já vou liberar aqui algo, eu não estou atrás de pessoas que estão vivendo debaixo de questionamentos, de indagações, mas eu estou atrás de uma geração que se levanta e diz: eu posso fazer alguma coisa nesse tempo de caos. É dessas pessoas que Deus está à procura, de alguém que se coloque na brecha e que diz: eu posso ser esse alguém que será um divisor em um tempo de caos, em um tempo de um estado miserável. Agora eu chamo a sua atenção, porque quando eu olho para o capítulo 2, eu não consigo continuar sem dizer a você, e logo mexer aqui com você diante dessa palavra. Você não vai encontrar Deus nesse tempo de caos. Quando levanta Abacuque, você não vai encontrar Deus olhando para ele dizendo: Abacuque, você aceita essa chamada? Abacuque, você aceita esse ministério? Abacuque, você se permite eu lhe usar para esse momento? Vai apertar, mas segura aí. Abacuque, eu posso contar com você. Abacuque, eu posso usar você para esse momento? Não há uma palavra de Deus a ele. Você aceita? Eu posso? Não. Deus só chamou e determinou: é com você e acabou. É com você e acabou. É com você e acabou. Quando ele percebe que não tem para onde fugir de uma determinação dos céus, quando ele percebe que Deus não abre mão, e eu vou falar isso aqui com muita calma, quando ele percebe que Deus não abre mão da chamada que confiou a ele, do ministério que Deus confiou nas suas mãos, ele diz: eu preciso me posicionar, eu preciso me posicionar. Eu estava orando pela manhã, e enquanto eu orava pela manhã, o Espírito Santo soprou nos meus ouvidos uma palavra que eu mesmo fiquei assim pensativo. Quando ele usou uma palavra, ele disse comigo: ferido, mas reposicionado. Eu disse: Senhor, o que é isso que o Senhor está falando comigo no momento da oração? Ferido, mas reposicionado. Ele disse comigo: pastor, é porque existe muitas pessoas que eu tenho que levar em um particular, para que eles possam entender que eu não errei quando escolhi, que eu não errei quando apontei para ele ou para ela, mas é com ele e é com ela que eu vou fazer aquilo que eu determinei. Abacuque aqui, quando entende isso, ele vai tomar um posicionamento. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque isso aqui não era fácil. Tomar um posicionamento em um momento tão terrível como esse não era para qualquer um, mas Deus sabe quem ele escolheu, Deus sabe quem ele chamou, Deus sabe quem ele olhou e disse: é com você. Pastor, por que dessa palavra? Porque aqui Abacuque, ele vai subir em um lugar muito alto. Ele vai sair da zona de conforto, da zona de questionamento, da zona onde ele não viu nada se mudar. E agora ele vai colocar na posição em um lugar muito alto. E agora perceba que ele diz: eu vou me calar, porque ali eu vou estar em posição, porque eu quero ver o que ele tem para falar comigo. Agora olhe para cá. Abacuque está tomando agora uma posição e dizendo: se Deus me escolheu para provocar um avivamento nesse tempo, será eu que ele vai usar para esse momento. Agora o seu nome, Abacuque, a forma melhor de entendermos o contexto que está essa história é quando nós analisamos o seu nome, o porquê que Deus o escolheu.
O nome Abacuque quer dizer abraço. Alguns homens, quando estudavam acerca do seu nome, entenderam de fato o contexto de Abacuque. Um dia Jerônimo estava estudando o livro de Abacuque. Quando ele leu esse nome, abraço, Jerônimo define uma coisa: abraço. Ele define Abacuque como alguém que vai descer até o limite do chão para abraçar uma geração prostrada. Diga comigo assim, diga geração. Diga bem forte, diga prostrada. Diga não ficará prostrada. Só para estremecer o inferno, diga forte, diga não ficará prostrada. É aqui que Abacuque está sendo levantado por Deus. É aqui que o seu nome significa alguém que está tomando uma posição, e alguém que está olhando e dizendo: essa geração não ficará prostrada, mas eu vou descer até o limite que for preciso. Abraçarei essa geração e os colocarei de pé, porque um exército se levantará através da chamada que os céus confiou sobre a minha vida. Repito, uma geração será levantada através da chamada que os céus confiou sobre a minha vida. Antes que eu continue, alguém recebe palavra profética? Diga amém. Levante a sua mão direita lá em cima. Levante a sua mão direita. Essa mão direita levantada é uma mão que os céus estão me ordenando a abrir um parênteses para profetizar. Profetizar o que, pastor? Eu profetizo debaixo da autoridade de Deus que é sobre a minha vida, que Deus usará a tua chamada, o teu ministério, aquilo que Ele confiou nas tuas mãos, para onde você colocar os pés, para onde você colocar as mãos, uma geração ser levantada com poder e autoridade. Será que alguém aqui recebe esta palavra profética? Aleluia, aleluia. Você está sentado do lado, eu estou sentindo Deus aqui. Você está sentado do lado de alguém que o céu já olhou para você, já olhou para a sua casa e disse: é você que eu vou usar para esse projeto, é a sua voz que eu vou usar para esse momento, um momento de desafio, mas um momento que Ele já olhou e já enxergou a capacidade em você de viver essa chamada. Eu posso ir um pouquinho mais além. Um dia Martim Lutero estava procurando entender o livro de Abacuque. Quando ele leu o nome abraço, Martim Lutero define esse abraço como alguém que sai de baixo e se coloca em um lugar alto para lutar com um anjo. Lutar com um anjo, para que haja um livramento sobre uma geração prostrada. É mais ou menos o Moisés da vida. Ô Moisés, eu vou matar esse povo. Quer matar, mata, mas primeiro risca meu nome do livro da vida. Isso aqui é loucura. Isso aqui é uma Abacuque dizendo: não vai haver morte nesse ambiente, não vai haver tragédia, mas vai haver um avivamento. Alguém entendeu? Eu senti Deus aqui. Não haverá percas, não haverá morte, mas haverá nesse ambiente um avivamento.
Oh meu Deus, eu preciso falar algo de Deus aqui, porque meu coração queimou nesse ambiente. Não adianta, pastora, não adianta o inferno achar que vai travar os Abacuques desta geração. Não adianta achar que vai bloquear. Eu vim até profetizando, e eu vim profetizar que todas as armaduras do diabo, elas não prevalecerão. Nenhuma seta, nenhum dado inflamado prevalecerá contra a chamada que você carrega, porque o Deus que chama é o Deus que se responsabiliza em blindar a tua chamada. Vou repetir: blindar a tua chamada. Vou mais além para alguém pegar: blindar a tua família, blindar a tua família. Meu Deus, levanta logo assim as duas mãos para receber algo de Deus aqui. Levanta a mão, porque mão levantada é mão que está em guerra. E lá vai uma palavra profética, porque enquanto você está aqui dentro com a mão levantada, o céu acabou de falar para mim: eu estou destruindo armaduras do diabo, laços e ciladas preparadas contra a minha geração de Abacuque. Eu guardo a tua casa, eu blindo a tua chamada, eu guardo a tua casa, eu blindo a tua chamada. Enquanto você profetiza, a minha mão te blinda, a minha glória te cerca. Eu ouvi um barulho de alguém que recebe aí, ó. Pega na mão de alguém aí, diga: não vai ter morte. Diga aí, diga, é profetizão. Diga: não vai ter morte. Diga a ele, diga: não vai ter tragédia. Diga: não haverá perca. Diga: haverá é um avivamento. Alguém pegou aqui, ó. Haverá é um avivamento. Haverá é um avivamento. Haverá é um avivamento. Meu Deus, aleluia. Olhe para cá, ele sobe, e quando ele sobe, ele ouve a voz dos céus. Eu sinto Deus aqui. Eu estou me segurando aqui para entregar um recado de Deus aqui, meu Pai. Quando ele ouve a voz, quando ele percebe aquilo que os céus faria, ele grita. E o seu grito, a sua oração, é uma oração para que os céus pudessem trazer naquele tempo, naquele momento, um avivamento. Um avivamento. E esse avivamento é um avivamento que ia transformar. Perceba que após o capítulo 2, no capítulo 1, você encontra Abacuque questionando, gritando: até quando? Até quando? Até quando? Mas no capítulo 3 parece que não é nem a mesma pessoa, porque você encontra alguém dizendo: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que ainda que o trabalho da oliveira falha, e que os campos não produzam alimento, ainda assim eu louvarei ao Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Quem recebe palavra profética? Diga alguém do seu lado: Deus vai mudar o cântico da nossa boca. Deus vai mudar o cântico, pastora. Está vindo um cântico de júbilo, está vindo um cântico de alegria, está vindo um cântico de vitória. Eu vou liberar para quem pega essa palavra. Deus está mudando o cenário. Estou todo arrepiado aqui falando isso. Deus está mudando o cenário, e Ele me autoriza a profetizar que o tempo de questionamento, o tempo de lágrima, de choro, está ficando para trás. Está vindo um tempo de cânticos novos. Não, você não pegou isso. Eu estou dizendo que o céu está liberando uma palavra. Esqueça o que ficou para trás. Tem um tempo de coisas novas na tua frente. Ah, meu Deus.
Haverá testemunhos nesse ambiente. Meu Deus. Haverão cultos de ações de graça, porque Deus está transformando o cântico de alguém. Oh, aleluia, aleluia. Eu queria que você pegasse isso aqui. Aleluia, 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 aleluia. Eu vou profetizar. Eu sinto chegando um tempo de um cântico de júbilo dos céus. Eu não sei se alguém recebe isso, mas se recebe, levanta logo as duas mãos, porque eu profetizo para essa casa e para todos os filhos dessa casa. Está chegando um tempo de um júbilo muito grande. Está chegando um tempo de uma vitória, pastora. Pastor Ricardo não está aqui, mas eu estou com uma palavra aqui agora para quem está com a mão levantada, que eu não vou dizer que eu queria, não. Eu vou dizer, eu quero ela lá na minha cidade, em Terra Rica, porque o céu está gritando comigo. Está chegando para esse ambiente um tempo de um cântico, um tempo de um júbilo, um tempo de uma alegria, um tempo de um avivamento. E eu vou melhorar para você pegar e dar glória. É todos quantos estão inseridos nesse ambiente viverão daquilo que os céus têm para esse ambiente. Meu Deus, levante a voz, bata a palma, dá glória, faz alguma coisa para Ele. Ah, meu Deus. Não estamos profetizando? Nós não estamos profetizando? Então pega a mão de alguém e diga: prepara para um tempo de júbilo e de alegria. Você pode levantar pelo menos assim uma mão direita. Enquanto eu estou falando isso, há uma fúria no inferno, enquanto eu libero essa palavra. Mas Jesus falou comigo, amigo. Jesus disse assim: enquanto a minha igreja me adora, por um minuto você levante a sua voz. Eu não estou brincando. Eu sei o que é altar, eu sempre respeitei isso aqui, mas também sei quando Deus fala comigo, porque no teu minuto de glória, o teu minuto de aleluia, os anjos vão guerrear por famílias que aqui estão. Oh, olha lá. Oh, quem tem glória diz glória, quem tem aleluia diz aleluia. Quem tem línguas estranhas, fica à vontade, diga línguas estranhas. Eu já estou com vontade de sair correndo aqui dentro, pastor. Olha lá, aqui do meu lado tem vozes levantadas, na minha frente, na minha esquerda. Pelo amor de Deus, esqueça quem está do teu lado agora. É tudo ou nada. Quem pode levantar a voz e encher essa casa de adoração? Olha lá que coisa linda, olha lá. Gente, olha isso. Meu Deus, entrou uma glória de Deus aqui dentro. Olha lá, gente. Aumenta a sua intensidade, aumenta a intensidade. Reaja agora, reaja agora, reaja agora, reaja agora. Quem pode reagir agora? Meu Deus, meu Deus, levante a voz, não pare de adorar, porque no meio da tua adoração, Deus está destravando a chamada de alguém. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, achoragamate, remendade, anagada.
Olha esse barulho de adoração que está ecoando aqui. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Não, gente, não pare de adorar. Eu quero que os céus abram os seus olhos espirituais agora. Porque do teu lado o céu está destravando uma chamada. Deus está colocando chamadas no fogo. Do teu lado Deus está levantando uma Abacuque inflamado. Não tem mais como. O inferno perdeu a guerra. Nós viemos profetizar a viva. Levanta dessa cadeira, levanta do ambiente que você está e levante a sua voz. Enche essa casa de adoração. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Gente, escuta esse barulho aqui, gente. Ah, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Gente. Orenaya Gandarama. Ele achurre mandaragalama. Ele manda radiombederemaga. Eu sinto no meio dessa adoração ferrolhos sendo quebrados, laços sendo quebrados. Deus está arrancando você de um nível superior. Eu vim profetizar. Deus está levando você para um nível superior. É por isso que o inferno está dizendo: ela não pode pegar esta palavra. Ele não pode pegar esta palavra, porque sabe que se você pegar, o inferno não vai parar na nossa frente. Meu Deus, entrou uma glória de Deus aqui. Fala para eles que não há vergonha. Canta para eles que não há vergonha. Levante a sua mão aos céus e receba essa palavra aqui, ó. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante das mãos. Não há doença, nem culpa. Recebe isso. Que fiquei de pé